Bom, continuando esses estudos sobre Lúcifer, né? Se vocês gostam desse tema, curta, compartilha, segue a gente, comenta se vocês querem mais vídeos que a gente vai estar comentando. Eu vou citar uma passagem para vocês lerem sobre Javé, tá? E depois eu vou contextualizar um pouco sobre Jesus e Lúcifer, tá? A contextualização desses dois personagens, tá? Eu acredito em Jesus, tá? E eu entendo o que Lúcifer fala de Jesus, tá? Que é exatamente o oposto daquilo que a igreja pregou e do que eles fizeram, tá? Mas vamos achar uma passagem aqui, você pode abrir sua Bíblia, tá escrito em Números 31, o versículo, a gente pode achar o versículo aqui, acontece o seguinte, pelejaram, Números 31, versículo 7, pelejaram contra os midianitas como o Senhor ordenou a Moisés, e mataram todo o homem feito. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requem, Zu, Reba, 5 reis dos midianitas, também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças, e também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. Queimaram-lhe todas as cidades em que habitavam e todos os seus acampamentos. Tomaram todo o despojo, toda a presa, tanto os homens como de animais. Trouxeram a Moisés, o sacerdote de Eleazar, e a congregação dos filhos de Israel, e os cativos e as presas, os despojos para o arraial nas campinas de Moabe, junto de Jordão, na altura de Jericó. Moisés e Eleazar, e o sacerdote, todos os príncipes da congregação, saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés contra os oficiais dos capitães militares e capitães das centenas que vinham do serviço da guerra. Disse-lhe Moisés: deixastes viver todas as mulheres? Eis que esta, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve praga entre as congregações do Senhor. Agora, pois, matai dentre as crianças, todas do sexo masculino. Ele mandou matar todas as crianças, isso é a ordem de Javé dado a Moisés. Todas as crianças do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum homem deitando-se com ele. Todas as mulheres foram mortas que fizeram sexo. Porém, todas as meninas, só meninas, e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com elas, deixais viver vós outros. Aí teve a questão da purificação. Só para vocês terem ideia do despojo daquilo que eles pegaram, olha só, para vocês terem uma ideia do que eles conseguiram. Quer ver, Então o Senhor tomará tributo dos homens do exército. Nós estamos lendo Números 31, o versículo 28. Então para que o Senhor tomará tributos dos homens dos exércitos que saíram a essa guerra, de cada 500 cabeças uma, tanto dos homens como os bois, dos jumentos e das ovelhas. Da metade que lhes toca, os tomarei e darei ao sacerdote Eleazar para a oferta ao Senhor. Para vocês terem uma ideia, vamos ao capítulo 31, versículo 32. Foi a presa restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 665 mil ovelhas. 665 mil ovelhas foram roubadas. 72 mil bois. Esse povo tinha 62 mil bois, 61 mil jumentos e 32 mil pessoas e mulheres que não coabitaram com homem algum, deitando-se com eles. Olha o número, 32 mil pessoas. As mulheres que não coabitaram com homem algum, deitando-se com eles. Então, assim, vocês percebem o seguinte, aí eu pergunto, esse Javé é bonzinho ou ele é ruim? Quer dizer, você imagina que se a gente aqui está em Santos Dumont, e vamos supor que Javé partiu de Juiz de Fora, se ele passasse por aqui, toda pessoa seria morta, todo o ouro seria saqueado, e iria ser incendiada as cidades, e as mulheres virgens seriam deixadas. Todo homem, toda criança masculina, feminina, masculino seria morto. Gente, ele está contando aqui. O engraçado é que a Bíblia não mente. Quando o evangélico fala que a Bíblia não mente, ela não mente. Está mostrando aqui, está falando aqui. Está mostrando para vocês aqui.
Isso daqui não precisa nem de Lúcifer para interpretar, vocês estão vendo aqui. Ah, você está lendo as coisas sem contexto. Não, está em Números, leia a Bíblia. Se você for ler na Bíblia, você vai percebendo tudo que foi acontecendo. Desde o Gênesis, desde o Êxodo, desde Números. E você vai lendo, você vai lendo tudo, você vai vendo tudo que foi acontecendo. Você vai ver Davi traindo o amigo dele para ficar com a mulher dele. Você vai vendo tantos absurdos que vai acontecer. Ah, mas errar é humano, tudo bem. Mas você vai percebendo tanta morte. Se você contejar quantas mortes foi provocada pelo exército de Israel, você vai ver que o tanto de gente que já morreu na mão desse exército do Senhor dos Exércitos. Agora, vamos falar de Lúcifer. Não tem menção nenhuma de Lúcifer. A única menção que eles falam que é a estrela da manhã, que inclusive deram esse nome para ele, é sobre o rei, né? É Isaías falando sobre o rei Nabucodonosor. Todo estudioso sabe que aquilo não é Lúcifer. Inclusive, tinha um São Lúcifer. Pesquisa que vocês vão ver que na Itália tinha um São Lúcifer. E esse nome Lúcifer era muito comum. Mas com a imigração do zoroastrismo, tá? Isso vem da Pérsia. A Pérsia é onde está o Irã. Onde que existia o bem e o mal? Porque no Antigo Testamento não tem o bem e o mal. Só existe Deus. Deus dá e Deus pune. Não tem diabo, não tem adversário. Ele tem sim adoração aos outros deuses, tem Baal, tem etc, mas não tem um adversário, não tem ninguém à altura dele, não tem um oponente. E eu pergunto, e aí várias perguntas, se vocês quiserem a gente vai continuar o vídeo. A gente vai confabular sobre o Gênesis. Por que aquela serpente estava lá? O que essa serpente propôs? Por que até hoje se mata a cobra, achando que é aquela serpente, que não tem nada a ver, é associada a serpente, ela está associada. E por que Moisés mandou colocar uma serpente de bronze para o povo olhar e ser curado? Gente, é tanta coisa. Por que não tem imagem de Javé? Por que ele proibiu o uso de imagem? Eu tenho essas respostas. Quer saber? Quer que faz um outro vídeo? Agora vamos para uma parte que é interessante. Ó, Apocalipse. Quem é o verdadeiro estrela da manhã? Apocalipse 22 está mostrando. No versículo 16, Apocalipse 22, 16, estava dizendo assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas à igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Quem é a verdadeira estrela da manhã? É Jesus. Agora, eu pergunto, Jesus ele foi incriminado por qual crime? Ele foi incriminado por crime pelo Império Romano de rebeldia, de insurção contra o Império Romano. Ser um insurgente, alguém que está contra, que tem um reino. Então foi essa acusação de Jesus, para Jesus ser preso e depois ser crucificado. Mas o Lúcifer ele diz que tudo que Jesus fala está correto. Ou seja, as afirmações de Jesus sobre... E vocês vão reparar que na lei de Moisés, que foi dado por Deus, diz que tem que apedrejar adúltero. Jesus vai lá e vai contra. Ali diz que tem que ser olho por olho, dente por dente. Jesus é contra. Jesus diz que você tem que amar seus inimigos. E Lúcifer é a favor de toda essa teoria e é a favor da ciência. Então, nessa luta de Javé contra Lúcifer, parece que Javé ainda está ganhando. Por que tem tanto sofrimento no mundo? Vocês pararam para pensar? Só por causa de um erro de um humano, que eles contaram essa história para a gente, você engoliu essa história de que Jesus veio para perdoar os pecados da Eva, do primeiro homem que comeu a fruta do conhecimento do bem e do mal. E por que o sofrimento não acabou então, quando Jesus se sacrificou? Essa história está muito mal contada, não tem pé nem cabeça. E sem contar também, por que ele, se ele é onisciente, ele não sabia que ia entrar uma serpente, ele não saberia que um homem trairia ele? Eu tenho certeza que o Demiurgo, o Javé, que criou essa realidade, é uma realidade de sofrimento, gente. Eu vejo gente sofrendo para tudo quanto é canto, de dores, de sofrimento e padecimento. Isso tudo ele se imputou à humanidade e hoje ele é o Deus mais... Eu não posso ficar falando muito mal dele, porque eu tenho um pacto com o Arcanjo Miguel, então eu não posso ficar falando muito mal. Mas ele tem... As maiores religiões do mundo adoram ele. Por que essas duas religiões, que é a muçulmana, está contra a de Israel, se é o mesmo Deus? Me explica por que está esse conflito. Por que ele não acaba com isso? Aí vocês percebem aí. E eu paro por aqui. Gratidão a todos.